Então, irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o quinto domingo do tempo comum e eu acho que é sempre muito importante nós nos situarmos no tempo litúrgico que estamos vivendo e o que esse tempo quer nos propor, porque sabemos que na liturgia da igreja nós também seguimos um ano litúrgico e nesse ano ele é dividido em alguns tempos e esses tempos vão nos convidando a aprofundar um aspecto da vida de Jesus Cristo, a fim de que nós saibamos quem Ele é, não pelo que as outras pessoas nos contaram, mas pela experiência que com Ele nós podemos fazer. E então assim, nós celebramos hoje esse quinto domingo do tempo comum que é um convite a caminharmos com Jesus no seu cotidiano. É Jesus no dia a dia, por meio das suas ações, por meio do seu discurso, por meio dos seus encontros, que vai deixando-se conhecer, que vai revelando quem Ele é. E Ele é Deus no meio de nós, como nós celebramos ainda no Natal. No Natal, se a gente pudesse resumir em uma frase todo o mistério do Natal, a gente poderia pegar o Evangelho de São João e dizer: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus, Jesus, é Deus mesmo que caminha no nosso meio. E nós somos convidados, portanto, nesse tempo comum, e agora estamos começando o tempo comum, na quinta semana, são 30 e poucas semanas desse tempo, portanto, um tempo razoável para que possamos, pelo menos, saber quem Ele é. Então, meus irmãos e irmãs, nesta quinta semana, a palavra de Deus, se vocês realmente escutaram, porque desde ontem que eu tenho meditado essa palavra, e eu estou assim com a cara, se a gente pode dizer assim, desculpem a expressão, com a cara no chão, porque é uma palavra fortíssima, a palavra de Deus desta semana. É uma palavra que verdadeiramente, se acolhemos com o nosso coração aberto, essa palavra nos provoca, e muito. Por quê? Porque primeiro a gente tem ali a profecia do livro de Isaías. Né? Ave Maria, quando eu escutei essa palavra. Porque é um chamado de atenção para a mudança, um chamado de atenção para a nossa conversão, um chamado de atenção para que a gente possa olhar o mundo, construir nossas relações de maneira diferente da qual a gente tem construído hoje. Realmente o texto de Isaías hoje é uma provocação para nós que fazemos parte dessa sociedade de agora. Uma sociedade que é tão marcada pelo individualismo, que é tão marcada pela, como posso dizer assim, pela vontade do poder, uma sociedade tão marcada pela violência. Aí Isaías vem e nos fala que é preciso que nós olhemos para aqueles que estão à margem com um olhar diferente. Ora, mas aqueles que estão à margem estão lá porque nós construímos uma sociedade que não dá espaço para eles. Por isso, para o mundo de hoje, essas pessoas não contam, nem sequer são reconhecidas como pessoas. E por isso vivem aí, de qualquer maneira, e por isso a gente vê aí todas as políticas do mundo, não é? Que não considera aquele que é fraco, que não considera aquele que é pobre, que não considera aquele que é doente, aquele que é idoso. E o Papa Francisco falava muito sobre isso, sobre a necessidade de se reconstruir as nossas relações. E ele falava de um diálogo, por exemplo, em relação à pessoa idosa, um diálogo intergeracional, onde os jovens, as crianças pudessem dialogar com os idosos. E falo aqui dos idosos porque, por exemplo, lá na Europa, né, se tem toda uma política por favorecer, por aprovar, por exemplo, que as pessoas idosas possam morrer. Né? Já tem toda a aprovação para o aborto e agora também toda a aprovação, quer dizer, tem uma discussão forte, mas muito provável que se passe, que é a questão de que os idosos também devem morrer. Por que isso? Porque são pessoas, né, que já não mais podem contribuir para o bem dessa sociedade que nós construímos. Bom, esse, na verdade, é um contexto para a gente se situar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aqui
começando por Isaías, vai dizer que é preciso que nós repartamos o nosso pão com os famintos, que nós abramos as nossas casas para acolher os peregrinos, e quando a gente encontrar as pessoas nuas, marginalizadas, abandonadas, que nós não desprezemos aquele irmão. O profeta diz: não despreze a tua carne, a carne daquele irmão, quando encontrares alguém nu. Então, a sua luz brilhará como a aurora. Estão a perceber que, na verdade, é uma condição, uma relação de condição. Você faz isso, então, em consequência disso, a sua luz brilhará. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus sempre é um Evangelho que é pela vida de todos e de todas as pessoas. Então, toda vez que a gente nega ou que a gente relativiza o dom principal, que é o dom da vida, a nossa luz não brilhará. Não brilhará. Se queremos viver o céu, se queremos experimentar a salvação, é preciso que nos cuidemos uns aos outros. Se a gente olha isso, a gente vai lembrar do novo mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é à toa que Jesus se fez um ser humano. Não é à toa que Deus se fez um de nós. É para dizer que cada um de nós é muito valoroso para Ele. Que cada um de vocês é muito importante para Ele. E que, portanto, cada um de vocês, a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, deve ser cuidada, deve ser promovida, deve ser acolhida. É, portanto, aquilo que o profeta já chamava a atenção do povo de Israel. E Israel foi chamado a ser luz para o mundo, luz para as nações. Mas envaideceu-se, e quis ele mesmo se fazer a luz. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E depois ali o profeta ainda continua, né, dizendo: se destruíres teus instrumentos de opressão. Né? E nossa sociedade tem muitos instrumentos de opressão. Se deixares os hábitos autoritários. E aí cada um pode avaliar a sua consciência também, não é? Às vezes somos muito autoritários. Se a linguagem maldosa, né? Se a gente abandonar a linguagem maldosa e nós acolhermos o coração aberto, de coração aberto, o indigente, se a gente acolhe de coração aberto, se nós prestarmos socorros ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. Cada um de nós é portador da luz. Lembremos do Evangelho que a gente vai chegar ali, né? Primeiro só essa parte do profeta que realmente ela é desconcertante para nós. A nossa luz brilhará, né? E a nossa vida obscura, ou seja, a nossa vida do pecado, será como o meio-dia. Irmãos e irmãs, realmente eu penso que esse texto, depois a gente pode chegar em casa e reler, e rezar esse texto, para provocar em nós realmente a conversão. Então, meus irmãos e irmãs, é esse o texto do profeta Isaías que nos desconcerta, e que na verdade está ali ligado com o evangelho de hoje. No evangelho de hoje, Jesus falava que nós somos sal e luz. É um evangelho muito conhecido, e que por isso também corre um risco de cair já no descrédito, né? Porque a gente conhece demais, já sei esse evangelho, começa a não deixar-se tocar por esse evangelho. Começa a deixar o evangelho como um outro texto que nós lemos e que está só na nossa cabeça, está só na nossa memória. Se perguntar, você conhece esse evangelho? Conheço. Mas o que esse evangelho provoca na vida nossa, é isso o mais importante. E o evangelho de hoje, né, nos convida a verdadeiramente assumirmos a nossa identidade. Acho que já partilhei com vocês uma outra reflexão também falando sobre isso, sobre a nossa identidade. E a nossa identidade de cristãos, de batizados, de filhos e filhas de Deus, é que sejamos sal e luz no mundo. Sal e luz no mundo. Né? Para quê?
para que vejam as nossas boas obras e louvem o Pai que está no céu. Nós somos instrumentos para revelar, ou para continuar isso, para continuar a revelação de Jesus Cristo. Somos os continuadores dele agora. Cada um de nós é chamado, se podemos dizer assim, radicalizar, não? Somos chamados a sermos outros Cristos no mundo. Já imaginou esta sua vocação? Este seu chamado por Deus? Você tem que ser, nós temos que ser, uma revelação de Jesus hoje. As pessoas devem encontrar-se conosco e perceber alguma coisa diferente. Tem um santo da igreja, do qual eu gosto muito, que se chama Charles de Foucault, e ele diz assim, que a gente precisa ser tão bom, mas tão bom, que as pessoas, ao nos encontrarem, possam se colocar a pergunta: se ele que é servo é tão bom assim, aquele a quem ele serve deve ser ainda melhor. E é um pouco que o evangelho de hoje nos pede, né? Ser sal e luz no mundo, para que as nossas obras louvem o nosso Pai que está no céu. Ora, sabemos que o sal, ele tem algumas funções. E antigamente, sobretudo, quando não tinha tudo aquilo todos os aparatos tecnológicos que nós temos hoje, né? O sal tinha um valor assim imenso, né? Ele serve para purificar, para conservar, né? Também para dar sabor, né? aos alimentos, aos pratos que comemos, não? Então, mas eu gostaria que a gente refletíssemos sobre isso, né? Purificar, né? Conservar e dar sabor. Nós no mundo deveríamos ser este povo, esta comunidade que ajuda o mundo a se purificar. Não no sentido de que a gente tem que levar o mundo à prova, mas por meio do nosso testemunho. E aí aqui está a profecia de Isaías, que nos dá uma orientação de vida, a partir da maneira como nós vivemos a nossa fé, segundo aqui essas orientações do profeta, a gente leva a comunidade, o povo, o mundo a se questionar e, consequentemente, a se converter. Que é aquilo do testemunho do Charles de Foucault, do santo, que eu acabo de citar como exemplo, né? Ser tão bom que o outro questione se ele é bom, aquele a quem ele serve é ainda melhor. Então, ser sal para ajudar este mundo no qual nós estamos inseridos, né, a se purificar dessa maldade, né, dessa mentalidade que acha que a fraternidade não é uma coisa boa, que a justiça não é uma coisa boa, né, que a paz não é uma coisa boa. Porque o discurso de paz com as armas não é verdadeiramente um discurso de paz. Nós não podemos nos enganar disso. É uma paz daquele que é mais forte sobre o que é mais fraco. Isso é um reflexo da injustiça. Então, aqueles que não acreditam na justiça. Então, a gente precisa viver, somos convidados, né? Porque Jesus não impõe nada, Ele sempre respeita a nossa liberdade. Portanto, nós somos convidados a assumirmos, então, essa posição diferente. Então, uma comunidade que é sal, precisa ser essa comunidade que ajuda, pelo seu testemunho, a purificar o mundo e a conservar a bondade. Cada um de nós foi criado imagem e semelhança de Deus. Não é assim que a palavra de Deus fala? Por que então nós desfiguramos esta imagem e esta semelhança? Porque toda vez que a gente assume uma posição contra a vida, significa dizer que a imagem e semelhança de Deus, ela é diminuída, ela é descaracterizada. Mas nós dizemos que somos imagem e semelhança dele. Compreendem que realmente a palavra de Deus não é apenas para ficar na cabeça nossa? A palavra de Deus é para construir em nós uma maneira de se colocar no mundo diferente. Eu não digo nem melhor nem pior, mas uma maneira diferente. O pior, o mais, digamos assim, triste que a gente pode dizer é que os cristãos de hoje são como qualquer outra pessoa, não tem nada de diferente. Eu não estou falando que a gente tem que estar todas aquelas, como eu posso dizer assim, caricaturas, né, do piedoso. Não se trata disso. Se trata de pessoas, homens e mulheres, que sabem quem são,
e que por conta disso assumem um posicionamento diferente e são capazes de ir até o final por isso. É só isso que a palavra de Deus nos pede. Todas as outras expressões lá de piedade, aí cada um vai viver da melhor maneira possível. Mas, enquanto povo de Deus, nós somos convidados a ser esse sal, né, a ajudar essa comunidade, a ajudar o mundo, e nós aqui a ajudar a cidade de Ibicaraí, né, a conservarem, né, essa identidade, esse dom de Deus. E o dom de Deus é que ninguém morra, né, que Jesus fala, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ora, se na nossa cidade a gente percebe que nem todos têm vida, se a nossa cidade a gente percebe que tem muita gente ainda que está lá atrás, muito atrás, ora, precisamos então nos converter, ou pelo menos nos questionar. Então é um elemento que a palavra de Deus hoje nos traz, sal da terra. Outro elemento é a luz, né? E cada um de nós, né, é portador dessa luz. A grande luz, o esplendor, quem é o sol nascente? É Jesus Cristo. Ele é a luz. Ele é a luz. Mas essa luz habita no coração de cada um de nós. E juntos nós podemos iluminar o mundo. Eu sempre gosto de pedir nas minhas orações que a comunidade onde eu estou, e no nosso caso agora é aqui, Ibicaraí, né, a comunidade do Senhor Deus Menino, que nós consigamos ser como que um raio de sol. Só um raio de sol que ilumine essa cidade, que aqueça essa cidade, que faça a vida acontecer nessa cidade. Porque o sol faz a planta crescer, não é? O sol gera vida. Irmãos e irmãs, nós somos convidados, portanto, a sermos este raio de sol aqui em Ibicaraí. Cada um de vocês, com o menor e o mais simples ato, com o menor e mais simples posicionamento, sempre pensar que cada pessoa humana é um reflexo do amor de Deus, é uma imagem criatura dele, e que, portanto, precisa ser preservada, guardada, valorizada. E assim a gente pode contribuir, no caso, né, para que o mundo seja mais justo, mais fraterno. Portanto, neste quinto domingo do tempo comum, nós somos convidados a aprofundar com Jesus posso dizer assim, essa dimensão da nossa identidade. Que durante esta semana a gente reflita sobre isso. Ora, eu sou sal e luz. Como que eu posso manifestar esses dois elementos na minha vida? Que durante essa semana eu possa refletir também nas minhas relações, mesmo dentro de casa, como eu as desenvolvo, né? Que tipo de relação é? Que a gente possa nessa semana também, já concluindo, né, pensar dentro da sociedade, no meu trabalho, no meu lazer, né, como eu me coloco, né? Como é? Aí a gente pode dizer assim, mas a coisa é muito grande, eu sozinho não posso fazer nada, porque sempre é essa a justificativa. E é verdade, né? Sozinhos nós não podemos fazer nada. Mas não podemos esquecer que essa estrutura também fomos nós que construímos. E nós também que fortalecemos. Então, se eu não posso fazer nada, mas se eu posso fazer alguma coisinha, o outro faz também, o outro faz. E quantos nós somos aqui? Se todos nós fizermos, alguma diferença vai acontecer. Então, meus irmãos e irmãs, pode parecer um pouco utópico, mas a gente sabe que não é isso, né? Que Deus nos chama a dar o primeiro passo. E se a gente olhar, eu sempre gosto de ter como referência os primeiros cristãos, os cristãos da primeira época, que foram jogados nos estádios para serem comidos pelas feras, que foram crucificados, que foram martirizados, decapitados. Entretanto, 2000 anos se passou e aqui nós estamos a rezar com Jesus Cristo. Também eles, talvez, diante do Império Romano, podiam pensar, mas eu não posso fazer nada. É muito grande, e a gente sabe que o Império Romano foi altamente violento, né? E a gente está aqui hoje falando de Jesus Cristo. Então, e eles eram poucos, né? Nós que somos uma nação, um país, né? Um país cristão.
Ainda que não sejamos todos católicos, bom, mas somos todos cristãos. Como que a gente não vai fazer nenhuma diferença no mundo? Podemos fazer a diferença se dermos o passo. Se não tivermos medo, né? Como os primeiros cristãos não tiveram. Então, que a Virgem Maria interceda por nós. Eu gosto de pensar a Virgem Maria sempre como uma grande educadora, né? Então, que a gente possa pedir a ela que nos eduque, como ela educou o seu filho Jesus. E aí eu acho que se a gente fôssemos educados como Jesus fora, certamente o mundo seria um pouquinho melhor. Portanto, peçamos a ela que nos inspire, nos oriente, né? Que a gente tenha um coração aberto também às suas inspirações. E que assim seja. Amém.